fizesse uma análise da água, ali em Passagem de Pedra, por exemplo, fizesse a análise dessa água de Passagem de Pedra, e depois nós fôssemos aproveitar e captar também a água lá na foz, lá já em Grossos, para que nós pudéssemos comparar a água da foz com a da Passagem de Pedra, porque aí nós poderíamos constatar exatamente a diferença na qualidade da água. Essa água, quando atravessa a região das salinas, ela passa por esse processo de purificação e de recuperação. E existe uma coisa muito interessante aqui também nesse Vapor de Mossoró, que em função da sinuosidade do rio Mossoró, uma parte desse rio, ele apresenta uma salinidade muito elevada, chega até a 9 graus Balmê. Aí você poderia dizer, então pronto, isso aí não existe vida, existe, é o contrário, muito pelo contrário. Aí é que existe vida, e ela só existe vida nesse setor exatamente por conta dessa densidade. E qual o ser vivo que habita nesse setor? É a artêmia. A artêmia é um microcrustáceo que funciona como um filtro biológico, já numa preparação maior da recuperação da água. E para sobreviver, ela precisa dessa densidade de 9 graus, porque nessa densidade que aí existe, formada de uma maneira espontânea pela disposição geográfica e física do rio Vapor de Mossoró, pela sua sinuosidade, como eu disse anteriormente, essa água fica represada e funciona como um evaporador a céu aberto. Esse evaporador, além de ter a insolação e essa evaporação permanente, tem também um pouco das águas que são drenadas das salinas, que ficam aí acumuladas, porque não dá tempo entre uma maré e outra ela chegar até a foz. E nesse caso aí, ela obtém essa densidade mais elevada. E você poderia perguntar, bom, então aí está destruindo, está prejudicando a natureza. Não está. É diferente, ela está beneficiando. Porque, como eu falei anteriormente, a artêmia, ela fica nessa densidade, sobrevive a 9 graus Balmê, vai até 17 graus Balmê, e ela se livra do predador. Se não tivesse essa densidade, ela não poderia se reproduzir com tanta facilidade, com tanta rapidez, se houvesse um predador dizimando a sua reprodução. Então ela fica tranquilamente nessa área, se reproduz em abundância e volta para o oceano no refluxo das marés. Há o fluxo e o refluxo. No refluxo ela arrasta a parte dessas artêmias, que também são introduzidas nas salinas, e volta para o oceano. No oceano ela vai servindo para a alimentação do camarão, dos peixes miúdos. Esses peixes miúdos depois se transformarão em peixes graúdos, e aí começará a vida realmente no mar, no oceano. Daí a razão de não sermos uma atividade predadora. Ela é assim, responsável pelo ecossistema. Nós temos falado muito entre esses órgãos ambientais, mas infelizmente eles nos ouvem, eles nos escutam sim, mas não nos ouvem. Eles não levam em consideração as verdades que afirmamos, as verdades que mostramos que existem, porque no futuro eles terão a responsabilidade pela eliminação desse ecossistema. Enquanto nós defendemos e mostramos que ele existe, eles insistem em dizer que ele não existe. Não tem vida nas salinas. As salinas têm de recuar. Ora, se as salinas recuarem, como eles pretendem, que são as áreas de APPs, são áreas de preservação permanente, e que pelo Código Florestal não pode ser habitada somente por empresas ou atividades mineradoras, empresas de interesse social e por aí vai. Tanto nós estamos inclusive com a solicitação lá do presidente da República, Michel Temer, naquela última audiência que nós tivemos, que era exatamente para solicitar dele a decretação desse projeto, em que reconhecia também o sal como uma atividade social. Reconhecida como uma atividade social, ela passa a poder ocupar áreas de APPs. Hoje ela só pode ocupar áreas de apicuns e salgado. Mas se for uma atividade social, ela pode ocupar essas áreas de APPs. Porque realmente, como no início da minha entrevista eu disse, na época da elaboração do Código Florestal, nós não nos preocupamos muito, porque estávamos há bastante tempo na atividade, e isso nos garantia o direito e o privilégio. E como nós não somos uma atividade pedradora, nem destruidora do ambiente, não estamos cometendo crime nenhum, nós achamos que estávamos absolutamente resguardados e protegidos.
Mas a placa veio de uma maneira muito diferente e que nós não esperávamos. Isso aí está levando tempo, está demandando tempo, está demandando recursos. Ora, nós já estamos numa situação precária porque o nosso preço de sal está bastante aviltado, está bastante baixo. Nós estamos vendendo abaixo do custo. E tem mais de enfrentar esse órgão exigindo coisas que realmente não tem sentido nem faz muito cabimento. E outra coisa que também tem nos prejudicado, isso aí volto a falar sobre a importação do sal do Chile. Porque o sal do Chile não é só um problema de importação, eu acho, na minha visão, que eles têm um outro projeto aqui para o Brasil. Eles estão com a ideia de prejudicar as salinas do Rio Grande do Norte, de fechar as salinas do Rio Grande do Norte, de comprar as salinas do Rio Grande do Norte, para que no futuro eles dominem totalmente a indústria salineira e passem com isso a dominar também a indústria petroquímica do Brasil. Isso nos preocupa e nós já chamamos a atenção muitas vezes. Você veja bem o seguinte, que a Diamante Branco, que é a salina, que é o braço da K+S aqui no Brasil, fez uma denúncia contra os salineiros brasileiros de que nós estávamos fazendo um cartel. Ele participava das nossas reuniões, participava de tudo. E organizando passagem dessas reuniões, fatos pontuais, um aqui, outro acolá, e formou um processo, uma denúncia no CAD. E nós estamos também, o CAD também está em cima da indústria salineira, que é outro agravante, que é outro problema sério que nós estamos enfrentando. Se essas multas todas se realizarem, como a do IBAMA, como a do CAD, então não tem mais sentido. A indústria não tem como sobrepor-se a essas despesas. Mesmo que venha a ser resolvido o problema das APPs com a promulgação do decreto do presidente da República, como nós esperamos que seja feito e seja realmente decretado, mesmo assim ainda teremos de enfrentar esses dois processos que estão se abatendo sobre a atividade. Então, esse conjunto de fatores negativos é que realmente tem levado à situação precária que se encontra a indústria salineira. Se não fosse isso, mesmo com o preço baixo, mas aí nós seríamos uma ilha de prosperidade. Nós estaríamos realmente atravessando esse período de crise do Brasil com mais tranquilidade, menos afetado pela crise. Estaríamos assim sendo quase que um produto excepcional nesse período de tanta dificuldade. E eu queria inclusive fazer um